Despede ela e a filha dela. A ordem cortou como facada, mas o multimilionário só olhou a menininha escondida no armário e sussurrou: não, um único não mudou o rumo da vida de 3 pessoas. Lá fora, a chuva caía na antiga Praça da Liberdade. Isso não é história de amor. É história de redenção, de cura. O canto de um galo rasgou a escuridão grossa de Cidade de Deus. 5 da manhã. O orvalho gelado lá de fora parecia ter entrado pelas frestas da janela velha, encharcando cada pedaço das paredes de gesso. Jamil já estava acordada. Nunca dormia a fundo. A luz azul fraca de um celular baratinho era a única iluminação no quartinho alugado. Não precisava acender lâmpada, conhecia de cor cada canto daquele espaço apertado. Uma mensagem de voz o ar parou na garganta ao ouvir a voz rouca da dona Rosinha, vizinha. Gripe. Gripe braba. Desculpa, Jamile. Filha, não dá para eu ficar com a Luna hoje. O celular escorregou da mão dormente. Gripe. Uma catástrofe simples. Jamile fechou os olhos. O quarto girava. Perder esse emprego era não ter dinheiro para leite. Perder esse emprego era não sobreviver o mês. A imagem da patroa, Regina, gelada, passou pela mente. Só mais um aviso, Jamile. Respirou fundo, tentando engolir o nó no peito. O cheiro de mofo e de feijão frio da janta de ontem virou sufocante. O olhar parou num canto. Pendurado num prego improvisado, estava o uniforme de empregada branco e preto, tão limpo e passado que parecia absurdo ali. Era a dignidade. Era o único passe para o mundo de Ipanema, separado dali por um mar de silêncio e grana. Esperança e perda brigavam dentro dela. Não podia perder. Então, virou. Sobre o colchão fino no chão, dormia a Luna. Jamile ajoelhou do lado. O bafo de 2 anos da menina saía frágil no ar frio. Uma mãozinha segurava frouxa o cobertor velho. O cabelo cacheado era macio como seda. Cheirava a leite e confiança total. Amor sem condição. Essa era a razão. Isso era tudo. Jamile se curvou e beijou a testa quente. Não chorou. Lágrima não resolve nada. Só sentiu uma onda quente e conhecida subindo do fundo do coração. Esse amor não era sentimento, era atitude. Levantou decidida. A decisão nasceu no instante em que olhou os olhos dormidos da filha. Jamil se mexeu sem barulho. Trocou a roupa de dormir pelo uniforme branco e preto. Ajeitou o avental. Pegou o xale surrado, única herança da mãe. Embrulhou ela bebê e agora protegia a Luna. Com cuidado, ergueu a menina. Luna se remexeu esfregando o rosto no peito da mãe, procurando calor. Não acordou. Estava segura nos braços da mãe. Jamil se enrolou com a filha no xale, virando uma só figura. Conferiu a bolsa, garantiu uma madeira e biscoito Maria. Chegou na porta, mão no trinco. Lá fora, Cidade de Deus acordava devagar. As rodas do carrinho de pão de queijo começavam a ranger no fim da rua. Jamil olhou o volume quente no peito, sussurrou. Uma promessa, uma reza. Se comporta, minha filha. Apertou os lábios e empurrou a porta. Hoje a gente vai trabalhar. A viagem de 90 minutos de ônibus foi 90 anos em suspenso. Engoliu a névoa da manhã e o fervo de Cidade de Deus e cuspiu sob o céu cinza e mudo de Ipanema. O ar aqui era outro, mais limpo, mais fino e mais frio. Nada de som de pagode saindo das lojinhas que abriam, nem cheiro de pastel de queijo da manhã. Só o silêncio polido por dinheiro. Jamil desceu no ponto. Uma sombra branca e preta, perdida entre as fileiras de ipês, perfeitamente podados. Apertou mais o xale, como se o próprio ar dali pudesse sujar a filha, ou pior, descobrir ela. Andou rápido, cabeça baixa. Os muros eram o primeiro que se via em Ipanema. Muros altos pintados de bege perfeito, orgulhosos, e no topo, rolos de arame farpado, brilhando fraco na luz como joia cruel. Não estavam ali para prender ninguém dentro. Estavam ali
para manter o mundo de Jamil fora. Não ousou ir na porta principal de madeira entalhada. Contornou pelo beco de paralelepípedo dos fundos até a porta pesada de ferro reservada para a equipe de serviço. O cheiro de café coado na hora e pão na chapa com manteiga vazava pela fresta. O estômago se contraiu. Jamil respirou fundo. A mão gelada e suada tremia ao apertar a campainha preta. Silêncio longo. Barulho de trancas. A porta abriu de supetão. Carmen, a cozinheira, estava ali. O rosto gentil coberto de suor. Avental branco manchado de farinha. O sorriso de bom dia congelou na hora. Os olhos desceram do rosto pálido e ansioso de Jamil para o volume que se mexia fraco no peito. Jamil prendeu o ar. O som foi um rasgo. Meu Deus do céu! O sussurro se misturou com o vento nas árvores. As lágrimas que Jamil segurou bravamente a viagem toda agora brotaram, não escorreram, só se juntaram nos cantos dos olhos, embaçando o mundo. Dona Carmen, a voz falhou. Não tenho mais ninguém. Não era súplica, era confissão, verdade pelada, esperança e perda se chocaram nos olhos de Carmen. Era empregada, conhecia o medo de perder o trampo. Olhou rápido por cima do ombro para a casa principal, que parecia de 1900. Silêncio. O medo da dona Regina estava claro no rosto, mas também era a mãe. Viu o desespero sem disfarce de Jamil. Viu o amor tremendo no frio. A decisão veio num piscar. Rápido. Sibilou Carmen, baixando a voz ao mínimo. Agarrou o cotovelo de Jamil, puxando brusco para dentro. Ela ainda está na aula de yoga no andar de cima. Corre, antes que te veja. Bateu a porta de ferro. O som do metal pesado ecoou no beco como o fechamento de armadilha. Mete-te no depósito do lado da lavanderia. Vai. O depósito não tinha janela. A escuridão bateu assim que Carmen fechou a porta. O cheiro de água sanitária e sabão em pó era forte e tomava o ar, muito mais que o café de antes. Amor sem condição. Trouxe ela para uma cela fria de armário. Jamil desenrolou Luna do chale com cuidado. Sentou a menina numa pilha de toalhas velhas, duras de tanto lavar, mas pelo menos limpas. O chão de cimento estava gelado e Luna não chorou. Tinha só 2 anos, mas o silêncio era de assustar, obediência forjada na dificuldade. Sabia, por instinto, que o choro podia custar a comida da mãe. Jamil ajoelhou na frente com o coração apertado. Luna só olhava calada, com os olhos pretos grandes e limpos. A mãozinha agarrava uma boneca de pano sem olho nem nariz, único brinquedo. Jamil acariciou leve o cabelo. Tô aqui do lado, meu amor, bem fora da porta. Sussurrou, tentando manter a voz firme. Tem que ser como ratinhos. Sim, minha ratinha. Luna só piscou. Jamil engoliu seco. Levantou, alisando uma dobra invisível no uniforme branco e preto. Fechou a porta do depósito, deixando uma fresta pequena para entrar um fio de luz. Deixou a filha na penumbra, cercada pelo cheiro forte de sabão. Saiu, respirou fundo e se preparou para o piso de mármore. A porta do depósito estava fechada. O ar de Jamil parecia preso no peito. Saiu da área de serviço e entrou no silêncio majestoso do hall. Esse lugar não era casa, era declaração. O teto era altíssimo, uns 6 metros. A luz da manhã atravessava uma parede gigante de vidro, iluminando o chão de mármore preto, polido como lago parado. O piso refletia o céu cinza de Ipanema e um quadro abstrato caro pendurado na parede. Frio. Tudo era frio. Do metal do corrimão, da escada até o ar. A única esperança de Jamil era a dona Regina ficar muito tempo na yoga. Pegou o rodo pesado e úmido e começou o trabalho. Não se ajoelhava. Aqui exigiam rodo de cabo longo para manter a pose, mesmo sem ninguém olhando. Se mexeu devagar, metódica, só o deslizar suave do pano na pedra, girar, limpar, recuar, girar, limpar, recuar. Cada movimento era reza. Rezando para Luna não chorar, rezando para a existência pequena dela,
Não bagunçar essa ordem perfeita e estéril. Toda a cabeça não estava no serviço. Estava concentrada na parede atrás, ouvindo som menor que suspiro. Bam! A porta principal de carvalho não só abriu, foi escancarada batendo na parede de mármore. O som foi tiro, reverberando no espaço vasto, quicando na pedra e no vidro. Jamil congelou. O rodo escorregou das mãos suadas, caiu por sorte sem barulho. Roubaram o fôlego. Santiago Herrera, 45 anos, invadiu. Essa era a palavra. Não entrou, não chegou. Invadiu, violando o silêncio polido do hall. Não era homem. Naquele instante era a força da natureza, tempestade elétrica mal contida, tornado dentro de terno cinza chumbo, tão perfeito no corte que o tecido caro parecia esticar sobre a energia caótica guardada. E antes dele chegou o cheiro. Tapa invisível, perfume caro, sim, mas agressivo, acre, com notas cortantes de madeira e ozônio como ar antes do raio. Ele, claro, não viu ela. No mundo dele de fúria e milhões, ela simplesmente não existia. Era objeto, parte do móvel, sombra funcional, tão borrada e irrelevante quanto o coqueiro decorativo murchando no canto. Rosnava, quase rugia no celular. Aparelho fino e moderno que parecia frágil demais, prestes a virar pó na mão enorme e crispada, inaceitável. A palavra cortou o ar. A voz não era grito, não precisava, era grave, contida, mas com peso que fazia o mármore vibrar debaixo dos pés. Voz de homem que não só dava ordem, não concebia universo onde ordem não fosse obedecida na hora, e começou a andar de um lado para o outro, tubarão enjaulado, medindo o espaço. Os passos eram o único outro som na sala silenciosa, toque-toque. Som seco, implacável, dos sapatos Oxford caros batendo no mármore. Não era andar, era marcha furiosa. Para Jamil, parada junto ao rodo, cada toque era martelada nas costelas, batendo no peito e roubando ar. Cada toque era a onda de choque, ameaça direta que viajava pelo chão frio, ameaçando invadir o corredor de serviço e acordar a menina escondida. Quero esse contrato até às 5. O tubarão. Agora Jamie entendia. Nadava de um lado para o outro no território, irritado, sentindo o cheiro de sangue de negócio furado. Esse hall era o aquário dele. Jamil tentou virar invisível, abaixou para pegar o rodo. Fez o mais lento possível, sem mexer o ar. Começou a limpar de novo, recuando para o corredor de serviço. Olhos fixos no chão. Era só sombra branca e preta sobre Lago Preto. O rodo andava mais rápido, mais desesperado, mas ainda sem barulho. Limpava a própria presença, limpava o medo, limpava a verdade que o amor sem condição estava escondido a 20 metros num armário escuro. Santiago parou bem na frente. O ar de Jamile travou. Dava para sentir o couro dos sapatos, ver a costura perfeita na barra da calça. O coração batia alto, abafando a voz dele no telefone. Por favor, não olha para baixo. Por favor, não olha. Ele não olhou. Fulminava o quadro abstrato, como se quisesse queimar com o olhar. Respirou fundo, furioso, girou nos calcanhares e o toque-toque seguiu rumo à biblioteca. Jamil ficou ali tremendo, agarrada no rodo, como se fosse boia, acabava de escapar das presas do tubarão. Mas o problema era que o tubarão ainda estava no aquário, e a filha dela estava aqui, ia no meio do caminho para a biblioteca. Os passos toque-toque eram ritmados, cadência de homem no comando. Jamile quase soltou um suspiro de alívio. Ia sumir no outro cômodo, e aí ela poderia correr para ver Luna. Santiago seguia no celular. A voz já não rosnava, virou frustração fria e cortante, pior que raiva. Ricardo, eu não te pago para tentar, te pago para fazer. Cancela a reunião das 3. Parou no batente da biblioteca, esfregando a testa, ainda de costas para Jamile. Parecia ouvir desculpa cansada do outro lado, e aí aconteceu. Um som pequeno, miudinho, como gatinho preso, fraco,
vindo do corredor de serviço. Do depósito, Luna acordou. Um som simples, mas no silêncio luxuoso da mansão, retumbou nos ouvidos de Jamile como trovão. O sangue nas veias não só gelou, virou chumbo líquido pesado, parando o coração. O rodo congelou nas mãos, virou peso morto. O tempo parou. O hall imenso, o mármore sob os pés, a poeira no ar, tudo travou. O coração foi agarrado por mão gelada. Não respirava, não mexia. Só olhava fixo aquela espalda larga e cara, aquele terno que custava mais que a vida inteira dela. Por favor, senhor do Bonfim, que não tenha ouvido. Por favor, Iemanjá, tá ocupado. Tá gritando que não ouça. Rogava em pânico mudo. Olhou de canto, desesperada, as costas ainda viradas, o celular colado na orelha. Seguia falando. Voz era rosnado surdo, vibração de fúria, uma faísca miúda, trêmula de esperança. Acendeu no peito apavorado. Talvez não tenha percebido. Por favor, talvez a raiva de milhões fosse tão ensurdecedora que abafou aquele sonzinho patético, o som do mundo real. Mas esperança é frágil. Como resposta direta à reza muda, o soluço mudou. Deixou de ser soluço. Virou gemido claro, inconfundível, um chorinho abafado e desesperado que vazava da escuridão do corredor de serviço. Um som que não pertencia ali. Aquele som, aquela chamadinha fraca de mamãe, tão perdida e fora de lugar no espaço vasto de mármore frio, foi como rachadura que acabou de surgir, linha fina correndo no vidro perfeito da mansão, som de necessidade, de pobreza. O amor sem condição chamava pelo nome dela, e esse amor ia destruir tudo. Santiago parou. O mundo inteiro parou com ele. O movimento de esfregar a testa cessou no meio. Ficou perfeitamente, absolutamente imóvel. Não era quietude de homem cansado. Era quietude de estátua, de predador que acabou de localizar a presa. 1 segundo, 2 segundos. O silêncio ficou grosso, pesado, quase impossível de respirar. Os ombros largos sob o terno caro se tensionaram visivelmente. Um músculo só se mexeu nas costas, lento. Com calma 1000 vezes mais assustadora que a fúria, baixou a mão da testa. Espera, disse para o celular. Uma palavra só. A voz já não estava brava. Sumiu a frustração de segundos atrás. Estava completamente vazia, fria, impassível. Voz de cirurgião antes do primeiro corte. Não desligou, não se despediu. Só com gesto decidido e quase casual do polegar, apertou o mudo. Um clique suave e a mansão mergulhou no silêncio. Silêncio total, absoluto, vácuo que sugou todo o ar do hall. Já não era o silêncio rico e pacífico de Ipanema. Era silêncio tenso como corda, silêncio ativo, predador, silêncio do tubarão, quando fareja a gota de sangue estranho nas águas dele. O ar engrossou. Jamile não respirava, não ousava mexer músculo. Ouvia o próprio sangue latejando nas orelhas, mais alto que o choro da filha. Sabia que estava encurralada. A perda estava ali, na frente o chefe, o fim. Atrás, na escuridão, o coração, a razão de existir. Ele tinha ouvido. Não se virou, ficou parado como estátua de mármore, cabeça levemente inclinada para o corredor de serviço. Escutando, passou outro segundo, longo como eternidade de tortura. E do depósito, outro chorinho desesperado, inconfundível, confirmou o pior medo de Jamile. Tinham descoberto. Clique. Som seco e definitivo. Santiago não só mutou, encerrou a chamada. Naquele silêncio longo, as costas ainda viradas, Jamile imóvel, o rodo era a única âncora que a mantinha em pé. Não respirava, só esperava. Então, devagar, girou. Não girou para ela. Ela seguia invisível. Girou para o corredor de serviço, para a fonte do som estranho. Os olhos se estreitaram. Já não estavam bravos pelo contrato. Estavam afiados, focados, como cirurgião localizando o tumor. Caçavam a irregularidade e andou sem pressa, sem correr. Andou, toque, toque.
Os passos caros e metódicos ecoaram no mármore, indo direto para o corredor. No instante em que ele se mexeu, Jamil se mexeu. Toda invisibilidade, precaução, esconderijo se rompeu. A esperança morreu. A perda ficou clara como sentença. Já não ligava para o rodo. Soltou. Clang. O rodo de metal bateu no mármore. Som estridente. Som que 10 segundos antes a teria matado de medo. Agora não significava nada. Correu. Os sapatos de sola macia do uniforme faziam tu-tu-tu desesperado e apavorado no chão, tentando ganhar a corrida contra aquele ritmo tranquilo e mortal de toque-toque. Virou para o corredor de serviço, passou voando pela lavanderia, escancarou a porta do depósito. Lá dentro, na penumbra que entrava pela fresta, estava Luna. Tinha se agarrado numa caixa vazia de sabão em pó para ficar de pé, a carinha molhada de lágrima. Não gritava, só tremia com soluços abafados, tentando escapar do peito pequeno. Mami, aquela chamada, acusação, súplica, rasgou o coração de Jamile. O amor sem condição explodiu mais forte que o medo. O mundo desmoronava, mas só importava a dor da filha. Xi, meu amor. Xi Jamile arrancou ela, enterrou o rosto no cabelo cacheado e embaraçado de Luna, tentando absorver os choros com o próprio corpo, engolir o som. Abraçou tão forte que as duas tremiam como uma só. Xi, meu coração, mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui, sussurrou um terço inútil. As mãozinhas de Luna agarraram o pescoço do uniforme branco da mãe, deixando manchas sujas de lágrima no tecido. Toque, toque. Os passos tinham cruzado o hall. Agora estavam no piso de cerâmica mais barata do corredor de serviço. O som era mais abafado, mais pesado, mais perto. Jamil fechou os olhos com força. Nossa Senhora Aparecida nos proteja, por favor. Os passos pararam. Bem na porta aberta do depósito, Jamile prendeu o ar. O cheiro de água sanitária de repente pesou e engrossou no ar. Devagar abriu os olhos. A luz fraca do corredor sumiu. Uma sombra enorme e escura bloqueava a saída. Santiago Herrera estava ali, simplesmente parado, em silêncio. O rosto na penumbra ilegível só olhava e Jamile estava paralisada, congelada, encurralada, retrato vivo do crime, uniforme branco e preto, símbolo do lugar dela, e a menina chorosa nos braços, a prova do engano, do amor, presa entre paredes úmidas e o olhar de juiz do homem que era dono do mundo dela. Luna, talvez sentindo a nova presença, parou de soluçar, virou o rostinho choroso do peito da mãe e olhou para a sombra alta na porta. O silêncio gritou mais alto que qualquer choro. Jamile fechou os olhos com força, reflexo, baixou a cabeça, esperando o machado. O ar se dissolveu no cheiro forte de sabão do depósito. Abraçou Luna mais forte, último ato inconsciente de amor sem condição, tentando proteger do mundo com o próprio corpo, mesmo quando esse mundo ia expulsar ela. Esperou as palavras finais, afiadas e frias como o mármore lá fora. Tá demitida? Aquela voz ecoou na cabeça, mais alta que os batimentos do coração. Estava acabada. A perda já não era medo, era fato e esperando ser dito. Mas as palavras não vieram. Passou um segundo. Em vez de rugido, só silêncio. Silêncio pesado, opressivo, mais assustador que grito. Do fundo do corredor, da porta da cozinha, outra sombra prendia o fôlego. Carmen espiava pela fresta. Tinha ouvido o rodo cair. Tinha ouvido Jamil correr. Agora via a sombra do patrão bloqueando a porta do depósito. A mão apertava a colher de pau que mexia o molho, tão forte que os nós ficaram brancos. Era a mãe. Sabia exatamente a tragédia que rolava. Passaram 2 segundos. Silêncio absoluto. Jamile, sem aguentar mais, abriu devagar os olhos. Santiago não olhava para ela. Não olhava o rosto apavorado e cheio de lágrima. Os olhos do tubarão estavam cravados no objeto que não pertencia. Luna. O rosto de Santiago não estava bravo, não era de desprezo, estava em branco.
Rosto de homem que passou a vida inteira lidando com números, contratos, concreto e aço. Homem cujo mundo funcionava com lógica e lucro. E agora, na frente dele, num armário de produtos de limpeza, tinha um dado que não batia. Erro no sistema, empregada, uniforme branco e preto, menina de 2 anos e cheiro de água sanitária. Não fazia sentido. Só olhava fixo, como se tentasse processar entrada impossível na planilha. Não se mexeu. Parecia ter esquecido de respirar. 3 segundos. O silêncio tenso se rompeu. Não pelo chefe. Luna, segura nos braços da mãe, tinha parado de chorar. O medo de ficar sozinha no escuro sumiu no abraço. Sobrou só curiosidade. A menina, ainda com um soluço leve, se remexeu nos braços de Jamile. Virou a cabeça, afastando do uniforme da mãe, e olhou direto para o homem alto que tapava a porta. Não sabia que ele era o tubarão. Não sabia que era o patrão. Não sabia que ele tinha o destino da mãe nas mãos. Só viu cara nova, objeto estranho no mundinho dela. Luna, com a pura inocência de quem ainda não foi ferida pelo mundo, inclinou a cabeça. Os olhos pretos grandes, ainda brilhando de lágrima, simplesmente o observaram. O olhar curioso e inocente de Luna esticou o silêncio demais. Rompeu o equilíbrio frágil. Para Jamile, esse silêncio não era piedade, era cálculo. Era a calma do tubarão antes de morder. O medo explodiu, incontrolável. Seu senhor! A voz se partiu num soluço seco. Por favor! Eu não sabia o que falar. Não tinha escolha. Ela estava doente. Por favor, não me manda embora. Todas as desculpas eram inúteis contra aquele muro de mármore de grana. Lágrimas quentes começaram a rolar pelas bochechas, misturando com o cabelo embaraçado de Luna. Santiago ergueu a mão, gesto afiado e limpo. Não tapa, mas muro de aço. Não queria ouvir. Jamile calou. A garganta fechou. A perda tapou a boca. O cômodo mergulhou de novo no silêncio, grosso pelo cheiro de limpeza. Mas Luna, segura nos braços da mãe, não sentiu ameaça, só curiosidade. Estava intrigada. Olhou fixo para o homem. Viu algo brilhante. Quando Santiago se aproximou rápido da porta do depósito, o terno sob medida desarrumou. A raiva e os passos decididos puxaram levemente o botão de cima da camisa cara de algodão egípcio. Só um pouco, o suficiente para revelar uma fina correntinha de ouro. Colada na pele suada pelo estresse, Luna esticou a mãozinha gordinha. Os braços de Jamile seguravam, mas não o bastante. Um dedinho, ainda sujo do chão, esticou pelo ar. Não apontava para o rosto assustador, apontava para o brilho. O dedo de criança deslizou pela fenda da camisa, tocou o metal, tocou a pele. Tocou a medalhinha simples de ouro, que ele sempre usava por dentro, escondida debaixo de cada camada de pano, escondida do mundo. Santiago deu um salto. O corpo inteiro tensionou. Um choque pequeno, não elétrico, de vida percorreu. Pele jovem, estranhamente quente, tocando os metal que só conhecia o próprio calor dele. O cheiro de água sanitária do depósito sumiu. Não, o ar de repente cheirou a canela, a milho doce e quente, a mingau de fubá. Imagem borrada, desfocada como por vidro molhado. Lembrança não da cabeça, lembrança da pele, quarto escuro, não depósito, cama, febre. Tinha 7 anos. A febre fazia tremer. E uma mão, não essa mão gordinha e suja, uma mão mais fina, mais cansada, a mão da mãe. Essa mão também carregava a medalha. Lembrava a medalha de prata velha de Nossa Senhora Aparecida. Tocava a testa fresca enquanto dava colheradas de mingau quente. Tá bom, meu filho, toma para esquentar. Era calor, calor que ele esqueceu. Calor de 30 anos antes dos contratos, antes de Ipanema, antes de virar tubarão. Amor sem condição, esse calor. O susto passou. O cheiro de canela sumiu. O cheiro de água sanitária voltou cortante. Santiago soltou o ar. Suspiro trêmulo que nem sabia que prendia. Devagar baixou o olhar.
A mãozinha de Luna ainda estava lá, agarrando curiosa a correntinha. O rosto em branco de Santiago rachou. O processador de dados desligou. Dessa vez, ele viu mesmo a menina. Não viu erro no sistema da casa. Não viu problema para resolver. Viu menina de 2 anos com olhos pretos enormes, ainda com lágrima na bochecha e dedo agarrando o passado dele. O momento se esticou. No depósito apertado, o ar engrossou. Não só com água sanitária, mas com algo que acabou de quebrar. Santiago ficou parado. A mãozinha de Luna soltou a corrente, mas o calor parecia grudar na pele. A imagem da mãe, o cheiro de mingau de canela, ia sumindo devagar como sonho ao amanhecer. Estava atordoado. O tubarão sumiu. Só sobrou o homem olhando menina como se visse fantasma. Jamile, sentindo a mudança estranha no ar, prendeu o fôlego. O terror deu lugar à confusão profunda. Ele não gritava, não mandava embora, só olhava. Toque, 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 toque. O som não vinha do corredor de serviço, vinha do hall principal. Não eram os passos pesados e decididos de Santiago. Era ritmo diferente, mais rápido, mais leve e agudo, como agulha de gelo batendo no mármore. Toque, 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 toque. Santiago piscou como se acordasse de transe. A névoa da lembrança sumiu. O depósito cheirou a química de novo. A medalha no peito ficou fria de repente. Voltou para a realidade. Jamile deu salto. Se encolheu. O medo que tinha acalmado por um segundo diante do silêncio estranho do patrão agora dobrou. Esse medo era pior. Santiago era a tempestade. Regina era gelo. A sombra de Santiago não tapava mais a porta. Deu passo para trás, ainda meio tonto. Bem quando Regina Herrera surgiu no fim do corredor, ela não andava, deslizava, perfeita. Regina, 42 anos, acabava de voltar da aula particular de yoga nas Lomas, conjunto de malha verde jade grudado num corpo forjado por disciplina e grana, cabelo loiro acinzentado, preso em coque perfeito, nem fio fora do lugar. Perfume leve e caro de jasmim manga vinha na frente invadindo o corredor. Tentativa inútil de abafar cheiro de comida e água sanitária da área de serviço. Parou. Postura perfeita congelou. Sobrancelhas desenhadas arquearam. Olhos varreram a cena. Não precisaram de tempo para processar. Marido Santiago, que devia estar na sala, parado na porta do depósito com cara de perdido. Empregada Jamile, que devia estar limpando o hall, dentro do depósito, desgrenhada, rosto coberto de lágrima. E o olhar de Regina desceu. Cravou no volume sujo que Jamile segurava. Criança, criança chorando dentro do depósito. O silêncio durou 3 segundos. 3 segundos totalmente diferentes dos 3 segundos de silêncio de Santiago. Foram 3 segundos de julgamento. 3 segundos de nojo perfeitamente contido. A perda já não era possibilidade, era fato rolando. Regina inspirou, mas não foi respiração funda de pranayama, foi inspiração curta e aguda de controle violado. Lábios apertaram. Ignorou Jamile por completo, como se fosse parte da parede úmida. Olhou direto para o marido. Santiago. Voz, quando saiu, não foi grito. Não precisava. Era fria, clara e afiada como caco de vidro. Inclinou a cabeça, gesto de elegância letal. Que cena é essa? Usou a palavra cena. Espetáculo. Peça de teatro com desprezo escancarado, como se tivesse entrado num teatro absurdo, montado só para ofender a existência dela. O ar no corredor esvaziou. O calor do amor sem condição que acabou de nascer da lembrança de Santiago apagou na hora com o vento gelado da realidade. A pergunta de Regina ficou pendurada no corredor estreito. Era como corda de piano, esticada, vibrando no ar cheio de água sanitária. Santiago não respondeu. Ainda preso em algum lugar entre presente e passado, entre cheiro de mingau de canela e perfume caro de jasmim manga da esposa. Silêncio dele, aturdimento. Para Regina, foi confissão, fraqueza. E Regina não perdoava a fraqueza.
Olhos frios e controlados finalmente largaram o marido. Deslizaram com lentidão calculada para a empregada. Pela primeira vez, Regina olhou mesmo para Jamile. Não viu mãe apavorada. Viu bagunça. Viu cabelo revolto. Viu uniforme branco e preto barato, agora amassado e manchado com marca suja de lágrima da menina. Viu invasão. Lábios perfeitos apertaram em linha fina. Na minha casa, não. Voz não foi alta, mas cortou o choro de Luna. Não foi grito, foi sentença. Minha casa. Regina ergueu um dedo longo, perfeitamente cuidado, esmalte nude. Não apontou para Jamile, apontou para a porta dos fundos, única saída para a empregada. Tira isso daqui agora. Nem chamou Luna de ela. Chamou de isso, objeto, mancha para limpar. Depois o dedo apontou para Jamile, como se pregasse na parede. E tu pega tuas coisas, perda. Chegou rápido, decisiva, como quem apaga a bituca de cigarro. Jamile encolheu. Se Santiago era muro de mármore, Regina era abismo de gelo. Não tinha espaço para súplica, não tinha espaço para explicação. O mundo de Jamile fez-se cacos em silêncio. Toda a força, toda a resiliência que atravessou os 90 minutos de busão, que enfrentou o tubarão, agora a dissolveu. Não disse nada, só virou, movimento lento, robótico, dando costas para o poder, para a grana. Lágrimas caíam livres. Já não eram lágrimas quentes de medo, eram lágrimas frias de aceitação. Perdeu. Abraçou Luna forte, enterrou o rosto nela, tentando respirar cheiro da filha pela última vez nessa casa. Deu um passo, depois, segundo para o depósito. Só precisava do chale, única herança da mãe. Não podia deixar. Espera. Voz de Santiago. Não foi ordem, foi suave, quase sussurro cansado. Mas no corredor silencioso, soou como trovão sólido, pesado. Jamile parou. Pés congelaram na cerâmica. Não ousou virar, não ousou respirar. Era crueldade final. Carmen, no fim do corredor, levou a colher de pau, a boca de olhos arregalados. Regina girou brusca. Calma perfeita rachou por um segundo. Voltou-se para o marido atônita. Olhos estreitaram. Santiago. Voz era aviso. Santiago não olhou para Jamile, nem para Luna. Tinha acordado do transe. A lembrança do calor sumiu, mas deixou algo. Arrependimento, talvez, ou segunda chance. Olhou direto nos olhos da esposa. Olhar de tubarão voltou, mas não para atacar, para defender. Ficam duas palavras. Caíram no silêncio entre eles, pesadas como bloco de concreto, parando o fluxo gelado de poder que Regina acabou de soltar. O ar no corredor ficou irrespirável. O universo inteiro prendeu o fôlego, esperando ver quem piscava primeiro. Essas duas palavras caíram no corredor. Ficam. Não eram súplica, era um muro de concreto impassível recém-erguido na frente de Regina. Por um segundo, puro choque congelou o rosto perfeito da patroa. Olhou Santiago não como marido, como traidor, louco. Depois, o gelo quebrou. Rubor subiu do pescoço esguio, espalhando pelas maçãs maquiadas. Controle perfeito, forjado em yoga e chá da tarde sumiu. Perdeu o juízo? Voz foi síbilo. Já não era som claro e agudo, era sibilo contido cheio de veneno. Deu passo para ele, saltos, fazendo toque furioso. Nossa reputação, Santiago, entende? Reputação. Não ligava para Jamile. Jamile era só sintoma. Falava para o marido, tentando tirar do torpor. O clube, nossos amigos, o que acha que vão falar os vizinhos de Ipanema? O que acha que vão falar Pilar e Inês quando virem? Fez gesto para Jamile, para Luna, como se espantasse mosquito chato e indesejado. Filha de empregada na nossa casa. Não me importa. Santiago cortou. Voz era plana. Mortal, sem emoção, não devolveu o grito. Simplesmente apagou o argumento dela com 3 palavras. Silêncio pesado, voltou grosso, quase impossível de respirar. Regina abriu a boca aturdida pela blasfêmia. Não me importa. No mundo dela, importar o que os outros pensavam era o único que existia. Essa tensão, ódio mal disfarçado de Regina,
resistência fria de Santiago, terror absoluto de Jamile, tudo acumulou no ar viciado. E Luna, que só soluçava suave nos braços seguros da mãe, não aguentou mais. Sentiu, tomou fôlego fundo e cortado, carinha ficou vermelha e gritou. Não foi gemido fraco do depósito, foi grito primal, berro de terror absoluto, de alma miúda, esmagada pelo peso das emoções de adulto. O grito ecoou pelo corredor, quicou no mármore do hall, rasgando a atmosfera artificial de Ipanema. Esse grito agiu por Santiago, tirou da confrontação. Frustração brilhou nos olhos dele, não para a menina, para a situação. Girou brusco, quebrando o duelo de olhar com Regina. Olhou Jamile. Leva para o jardim. Voz já não era plana, era dura, ordem, mas tinha algo mais, cansaço. Jamile, tremendo, olhou confusa. Pro jardim, mostra os ipês, acrescentou como se explicasse para si mesmo. Vai era a ordem, mas também era a liberdade, promessa de proteção. Segunda chance acabava de ser dada, não em forma de bondade, em forma de diretriz. Jamile não precisou ouvir 2 vezes, não disse nada, só balançou cabeça frenética. Lágrimas seguiam caindo. Abraçou Luna, enterrou o rosto da menina no ombro para abafar grito e correu. Teve que passar do lado de Regina. Coração de Jamile deu salto, subiu na garganta sufocando. Cada fibra gritava para parar, para não chegar perto daquele vulcão de fúria. Foram os 2 segundos mais longos e aterrorizantes da vida. Enquanto passava correndo, com Luna agarrada no peito, sentia fisicamente o calor que irradiava da raiva da patroa. Era onda palpável, queimava a pele. Não ousou olhar para cima, cravou vista na moldura da porta dos fundos, única salvação. Meu Deus do céu, me ajuda, por favor. Me ajuda a sair. Mas sentiu. Não precisava ver. Sentiu o olhar de ódio de Regina. Não era só olhar, era objeto físico, chicote invisível carregado de veneno que açoitava as costas a cada passo desesperado, empurrando, expulsando enquanto fugia com a filha, para a porta, para o jardim, para os ipês que o patrão citou. O ar frio do jardim bateu como tapa, roubando o pouco fôlego que sobrava. Choque violento, depois da tensão sufocante do corredor. Esse ar não parecia nada com o mundo dela. Não era o ar grosso e vivo da cidade de Deus, cheio de fumaça de lotação e cheiro gorduroso, mas reconfortante de torresmo da barraca da esquina. Também não era o ar parado e químico do depósito, cheiro de água sanitária, que ainda grudava na roupa e no cabelo. Não, esse era o ar de Ipanema. Limpo, fino, caro, tão limpo que parecia estéril, artificial. Cheirava a grama cortada com régua e esquadro e toque distante, quase arrogante, de jasmim manga que flutuava na brisa. As pernas, tremendo de adrenalina, finalmente cederam. Cambaleou, agarrando Luna tão forte que os nós ficaram brancos e quase desabou no gramado perfeito. A grama era verde absurdo, macia como veludo sob os joelhos, mas gelada. Umidade fria infiltrou pelo tecido fino do uniforme, fria e inóspita, como o piso de mármore do hall. Luna, chocada com a mudança repentina de ar e o pânico louco da mãe, parou de gritar. O berro agudo morreu na garganta, trocado por soluços cortados e trêmulos. O corpinho sacudia, esfregou a carinha molhada e pegajosa no pescoço da mãe, procurando abrigo, tremendo. Jamile ajoelhou naquele gramado frio e perfeito, virando instintivamente as costas para casa, para a parede gigante de vidro. Tentou proteger de tudo, fazer do próprio corpo escudo. Escudo contra a raiva da casa, contra o ar frio, contra esse mundo inteiro que não as queria. Do interior da mansão, através do vidro grosso, vinham sons. A casa, tão silenciosa e perfeita minutos antes, agora aguardava tempestade. Sons abafados, distorcidos pelo vidro, mas inconfundíveis. Barulho feio de batalha, discussão quente. Dava para distinguir o trovão grave da voz de Santiago.
Não me importa. E cortando ele a voz de Regina, mais alta, mais aguda, afiada como faca. Nossa reputação loucura, sons de dois mundos colidindo, e elas, mãe e filha, presas no meio, ajoelhadas no frio, esperando o veredicto. Som de dois mundos batendo como zumbido furioso de vespa presa num vidro perfeito. Lá dentro, Regina girou brusca, sem nem olhar para o marido. Raiva apertava o peito. Todos os pranayamas da manhã evaporaram. Ficam. Aquelas duas palavras eram traição, humilhação. Tinha ousado minar ela ali na frente delas. Andava de um lado para o outro na passadeira persa, tentando apagar o fogo no peito. Precisava de ar. Precisava reafirmar controle. Regina parou junto à janela. Parede de vidro do chão, ao teto com vista para o jardim impecável, olhou para fora, não para admirar, para castigar, para fuzilar a mancha que o marido acabava de decidir manter, e as viu, imagem que ofendia visualmente, mancha branca e preta, uniforme e menina desgrenhada. As duas interrompendo a perfeição do gramado verde esmeralda. Gramado que custava fortuna para ficar impecável. Pareciam tão fora de lugar, tão erradas, como mancha inesperada em tapeçaria de seda. Jamil seguia ajoelhada, costas rigidamente viradas para casa, em postura de rendição total e humilhação. Mas Luna, com a elasticidade da infância, já superava o terror. Curiosidade infantil vencia o medo. Remexeu, contorcendo no abraço da mãe, até se soltar. Esse mundo externo era vasto e novo. E aí viu cor, arbusto enorme, quase violento de alamanda vermelha-sangue que quase doía os olhos, trepando, anárquico, numa parede branquíssima. Explosão de vida selvagem, única coisa naquele jardim meticuloso, que desafiava o controle. Regina observava do seu mirante de vidro com lábios apertados em linha fina. Viu a trajetória da menina. Não vai estragar as flores. Eram as flores premiadas dela. Luna, cambaleando nas perninhas, avançou com determinação surpreendente para o farol de cor viva. Esticou a mãozinha, ainda pegajosa de lágrima, terra e sujeira. Dedinhos se abriram, tentando agarrar e arrancar um cacho inteiro das flores delicadas. Mão de Regina crispou. Quase bateu no vidro para parar aquela praga miúda, mas Jamilô já estava lá. Moveu-se com velocidade silenciosa. A patroa viu a empregada se mexer, preparando-se para a correção inevitável e dura, mas não teve puxão brusco, não teve bronca, nem fica quieta, que seria tão justificada. Regina observou genuinamente atônita. Sobrancelhas perfeitas subiram uma fração de milímetro. Viu Jamile, ainda de joelhos na grama úmida, segurar suavemente o pulso pequeno, bem antes dos dedos destruírem as pétalas. Viu Jamile usar a outra mão para arrancar, com delicadeza, uma única flor de alamanda. Só uma. Depois, com ternura que Regina sentiu como soco baixo, pegou a mãozinha suja de Luna, abriu com suavidade e colocou a flor vermelha na palma. Regina observou imóvel Jamil levar o próprio indicador ao nariz, cheirar demonstrativo e sorrir para a menina. Sorriso rachado, exausto, ainda manchado de lágrima de minutos atrás, mas sorriso real. Assim, meu amor, devagarzinho. Depois pegou a mãozinha de Luna, guiando para levar a flor ao nariz da menina. Luna, imitando, esmagou a cara toda contra a flor delicada. Pétalas amassaram. Cheirou forte e espirrou um achim miudinho. A risada não foi forte ou o bastante para atravessar o vidro, mas Regina viu. Regina ficou imóvel, sem respirar. Olhava fixo aquele ato. Ternura sem esforço, amor sem condição expresso tão simples quanto respirar. Mãe ensinando filha a cheirar flor. Algo se contraiu dentro de Regina, frio, agudo. Discussão de Santiago nas costas dela sumiu. Ira pela reputação dissolveu. Mão de Regina, mão perfeitamente cuidada com esmalte nude, moveu-se sem querer,
Não foi à testa para acalmar dor de cabeça, não foi ao peito para acalmar coração acelerado. Pousou devagar na barriga, barriga plana e tonificada. Resultado de milhares de horas de yoga e pilates. Barriga perfeita, barriga vazia, casa estéril, casamento estéril, tentativas, médicos, tratamentos falhados em Houston, sussurros e depois silêncio. Aceitação de que nunca teriam. Pacto tácito de que sucesso e status seriam os filhos. Perda estava ali, na frente dela. Jamil, mulher que não tinha nada, possuía tudo. Regina olhou fixo para a mãe, que limpava o narizinho da filha com o próprio dedo. Sentimento que crescia no peito era quente, azedo, não era compaixão, não era empatia, era inveja. Discussão morreu. Santiago estava ao lado da esposa na janela. Ira inicial dele evaporou, sobrando só cansaço e vaga inquietude. Tinha ganhado, disse Ficam. E elas seguiam lá. Ganhou. Mas o ar na sala estava mais tenso que quando gritavam. Os dois olhavam para fora. Jardim virou palco sob o sol pálido. Depois do espirro, Luna sentou na grama, arrancando metodicamente as pétalas da alamanda vermelha. Amor sem condição na forma pura, inocente e destrutiva. Jamile afastou um pouco, sentada, exausta, mãos na grama para se equilibrar, ombros caídos sob o peso do uniforme. Regina observava sem piscar. Inveja do capítulo 11 não acalmou, solidificou, virou decisão. Não aguentava aquela imagem, aquela mancha branca e preta. Jamile, no gramado verde perfeito. Mancha, lembrete do que ela não tinha, lembrete do caos que invadiu lar estéril. Precisava mudar, reorganizar. Regina falou baixo, quase para si, mas alto o bastante para Santiago ouvir. Continua usando esse uniforme. Voz já não sibilava. Era plana, simples observação, fria como o vidro que separava do jardim. Santiago esperou, virou para olhar. Fogo nos olhos dele apagou, trocado por algo frio, distante, cálculo que ele conhecia bem. Olhar que ela usava quando reestruturava, investimento furado. Regina virou, não olhou para ele. Olhou o espaço estéril entre eles, como se visualizasse novo projeto. Precisamos de quarto novo. Falou como se discutisse trocar cortina. Voz de patroa voltou. Calma, no controle. Continuou decisiva do lado do nosso. Quarto de hóspedes do ala leste. Limpem, pintem de rosa bebê. Pausou um segundo. Depois acrescentou, como detalhe final. Pra menina. Santiago atônito. Mandíbula tensionou. Não era o que esperava. Preparou-se para a guerra de dias. Preparou-se para o silêncio glacial, jantares recusados. Não se preparou para isso. Olhou tentando achar traço de sarcasmo, ira oculta, mas só frieza determinada. Achou que ganhou no corredor. Agora via. Ela só mudou de estratégia. Regina não terminou. Lançou outro olhar para o exterior. Olhar de julgamento para o uniforme branco e preto que manchava o gramado. E disse, compra roupa para Jamile. Franziu o nariz como se sentisse suor e medo através do vidro. Uns vestidos de linho, bege, branco, simples. Virou e dessa vez olhou direto para Santiago. E aí a verdadeira razão. Não quero ver esse uniforme nessa casa de novo. Pausa. Não parece de casa. De casa. Palavra ficou suspensa entre eles, fria e afiada. Regina não esperou resposta de Santiago. Deu ordens, não consultava, ditava. Girou nos calcanhares conjunto de ioga perfeito, sem dobra, como armadura. Afastou-se. Toque-toque, voltou com os saltos. Ecoou saindo da sala, rumo à escada principal. Santiago ficou sozinho junto à janela. Arrependimento e segunda chance que sentiu no depósito agora tinham um gosto diferente. Viu ela ir, depois olhou Jamile. Entendeu. Ela não aceitava, não perdoava, controlava a situação. Passou uma semana, mas não foi semana. Era nova, estranha e silenciosa, onde regras antigas foram apagadas e novas regras invisíveis eram escritas. Jamile estava de pé,
no meio do quarto. Já não usava uniforme branco e preto. Usava vestido simples de linho bege, tecido fino, fresco, estranho na pele. Era folgado, mas se sentia mais presa que com o avental apertado. O uniforme era dela, era trabalho, dignidade. Esse vestido era de Regina. Era uniforme diferente, fantasia para papel novo que não entendia. Quarto também era de Regina. Ficava no ala leste, colado no dormitório principal. Já não cheirava a mofo de depósito. Agora fediam tinta fresca, rosa bebê e estéril. Sob os pés não tinha cimento frio. Tinha tapete branco, grosso e luxuoso, que engolia os passos, silenciando cada movimento. Camilha branca de madeira na esquina e brinquedos empilhados como compensação, exibição, blocos de madeira pintados em tons pastel, girafa de pelúcia quase do tamanho dela. E na estante olhavam fileiras de bonecas de louça perfeitas, pele de louça brilhante, olhos de vidro abertos e sem expressão, vestidos de renda engomados. Não eram brinquedos, eram troféus miúdos. Eram a ideia de Regina de infância perfeita. Jamil não ousava tocar nada. Só ficou ali perdida no vestido de linho bege, no quarto rosa bebê. A porta abriu um pouco. Luna entrou. Também não usava roupa velha. Vestia vestidinho com um peito duro. Parou no batente agarrando a madeira. Olhos pretos, enormes, bem abertos, absorvendo tudo. Paredes rosa, tapete branco, olhos de vidro que olhavam da estante. Luna olhou a mãe. Rosto de Jamil com roupa nova parecia estranho. Lábio inferior de Luna tremeu. Não era lar. Jamil quis correr, pegar no colo, fugir de volta para o quartinho alugado na cidade de Deus. Perda do conhecido bateu, mas não podia. Sentiu outra presença. Regina parada na porta. Não entrou, ficou de braços cruzados, cientista vendo o experimento decisivo. Preparou cena, deu ambiente perfeito. Agora esperava resultado. Luna deu passo para trás, assustada com bonecas. Ia chorar. Aí olhar varreu o quarto. Além dos brinquedos caros, além da cama perfeita, viu, no canto, largadas, o que faxineiras deixaram. Caixas de papelão vazias, caixas marrons e ásperas que guardaram bonecas de louça e abajur novo. Tremor no rosto de Luna sumiu. Faísca acendeu nos olhos. Não olhou mãe. Cambaleou ignorando girafa, passando reto pelos blocos. Pezinhos descalços correram no tapete luxuoso. Correu direto para o canto. Chegou na caixa maior, bateu com as mãozinhas. Pum, pum. Som era bom. E riu. Risadinha clara, amor sem condição puro. Primeira risada nessa casa. Luna brigou um segundo e pulou dentro, sumindo inteira. Jamil prendeu fôlego. Nó gelado de pânico no estômago. Que fazia? Assustou? Bateu? Silêncio depois do sumiço de Luna foi ensurdecedor, mais alto que choro. Um segundo depois, eternidade. Cabecinha cacheada, redemoinho fofo de cabelo escuro, espiou pela borda. Carinha transformada. Sorria de orelha a orelha, sorriso gigante e puro, que fechava olhos escuros, em duas meias-luas brilhantes de felicidade. Mami, sussurrou alto, sussurro cheio de segredo e emoção, como se dividisse maior descoberta do mundo. Brincava de esconde-esconde, achou fortaleza. No mundinho de 2 anos, caixa marrom, áspera e sem graça, não era lixo, era casa, era brinquedo. Jamile quebrou. Não foi soluço de tristeza, implosão de alívio tão fundo que roubou forças. Lágrimas quentes e mudas brotaram, rolaram bochechas sem tentar parar. Tinha tanto medo. Medo do quarto rosa, tapete branco caro, bonecas de olho morto, vestido de linho que fazia sentir fantasma, e agora som daquela risada pura e conhecida. Filha seguia ali. Luna de verdade. Luna da cidade de Deus. Menina que achava palácio em caixa vazia, seguia intacta. Não mudaram, não quebraram. Pelo véu das próprias lágrimas, ergueu vista para a porta.
Regina seguia ali imóvel, estátua perfeitamente composta no batente. Mas expressão clínica de observação, olhar de cientista analisando prova, mudou. Já não era neutra. Franziu senho leve, ruga quase invisível entre sobrancelhas depiladas. Confusão, e debaixo da confusão onda clara e crescente de irritação. Experimento deu errado. Experimento meticuloso. E Caro falhou feio. Cenário estava posto. Deu o melhor. Bonecas de louça perfeitas, importadas da Europa, vestidos de renda, engomados que custavam mais que salário mensal de Jamile. E menina ignorou troféus e escolheu lixo simples. Lógica de Regina, mundo ordenado, onde valor se mede em etiqueta de preço, onde caro é desejável por natureza e descartado é invisível, simplesmente não colava ali. Lógica acabou de bater numa parede de papelão ondulado. Regina não disse palavra, girou nos calcanhares, passos se afastaram pelo corredor. Controle acabou desafiado por caixa de papelão. 6 meses, virada das estações, e pés perderam flores, dando lugar ao sol duro do verão. Sala de jantar da mansão Herrera. Não era hall frio, nem jardim aberto. Era domínio privado de Regina. Tudo controlado. Luz de velas dançava em 8 taças de cristal. Tilintar suave da prata na louça de Limoges, aroma de vinho tinto reserva e mole de luxo que Carmen levou 2 dias para fazer. Jantar social. Sussurros, risadinhas das amigas ricas de Regina, som de cacos de vidro ao longe. Jamil, sentada à mesa. Já não usava linho bege, usava vestido simples e discreto de seda azul marinho. Cabelo preso em coque impecável. Vestido também era de Regina. Em 6 meses, Jamile aprendeu. Aprendeu qual garfo usar. Aprendeu sorrir quando não entendia. Aprendeu sentar reta. Ficou mais segura, mas confiança de atriz que sabe texto. Sempre com medo de errar fala. Mãos apertadas, sob guardanapo no colo. Ainda não tocou sopa de macarrão. Santiago na cabeceira falando de negócios. Regina, na outra cabeceira, era perfeição, regendo conversa como maestra. Pilar, mulher com tantos diamantes que ofuscava, sentada ao lado de Regina. Observava Jamile o jantar todo. Inclinou-se para Regina. Voz, sussurro conspirador, doce como mel, mais alto o bastante para Jamile a 3 cadeiras ouvir perfeitamente. Regina querida. Pilar riu suave, admirável. Gesto vago para Jamile. Tão fofo como você brinca de filantropa. Jamile congelou. Garfo na mão pesou como chumbo. Ar ao redor sugado. Esperança frágil que construiu em 6 meses. Sensação de segurança, quase pertencer, fez-se cacos. Voltava a ser mancha no mármore. Pilar soltou risadinha tomando gole de vinho. Mas não se sente estranha. Baixou voz um pouco mais, como se dividisse segredo sujo, tendo a mãe na mesma mesa. Palavra mãe cuspida como insulto. Separava Jamile da humanidade, reduzindo a função, inconveniente. Murmúrio na mesa não parou, mas vacilou. Orquestra que perdeu compasso, todos ouviram. Regina sorria para outro convidado. Sorriso não sumiu, congelou como rosa mergulhada em nitrogênio líquido. Não virou cabeça logo. Terminou, frase devagar com outro convidado. Aí virou suave, elegante, olhou o Pilar ainda com sorriso. Regina ergueu mão perfeita com esmalte nude, pegou taça de cristal, ergueu do toalhete e com mesma lentidão baixou. Tac! Som miúdo, só cristal na madeira polida. Mas na sala de jantar de repente silenciosa, soou como sino de igreja. Toda a conversa cessou. Todos os olhos em Regina. Regina inclinou levemente para frente. Não precisava erguer voz. Pilar, disse. Voz doce como doce de leite, fria como gelo. Sorriso seguia nos lábios. Jamile é família. Batida de silêncio. Sorriso de Pilar congelou confuso. Ia dizer algo, desculpa. Mas Regina continuou cortando intenção. E Luna pausou. Pausa perfeitamente calculada.
longa, forçando mesa inteira a prender fôlego. Saboreava momento. Minha filha manteve olhar de pilar, sem piscar. Entende? Silêncio agora absoluto. Despertar. Ninguém respirava. Rosto de pilar, rosado pelo vinho, ficou branco pálido. Parecia esbofeteada. Só conseguiu menear cabecinha curta e cortada. Rápido baixou o olhar para o prato de sopa. Regina sorriu, retomou taça e virou para o convidado ao lado, continuando história interrompida como se nada. Jamile olhou para baixo. Não respirava, só fitava guardanapo no colo. Lágrima quente caiu nele. Depois outra. Não eram lágrimas de gratidão. Não era amor sem condição. Eram lágrimas de choque. Regina não defendeu ela. Regina defendia a propriedade, defendia projeto, defendia a filha dela. Do outro lado da mesa, Santiago Herrera viu tudo, ergueu própria taça. Não bebeu, só observou esposa em silêncio, admiração fria nos olhos. 1 ano, 4 estações passaram pela mansão de Ipanema. Cheiro de tinta fresca no quarto, Rosa Bebê sumiu, trocado por cheiro de sabão de bebê, talco e luna. Sala de reuniões, andar 50. Quarto era a caixa de vidro suspensa no céu do rio. Olhando para baixo, a camada de fumaça cinza-marrom que cobria a cidade. Ar dentro filtrado, frio e seco. O único cheiro era de expresso forte e couro caro. 12 homens de terno escuro, 12 rostos tensos, quase iguais na ansiedade corporativa. Sentados em volta de mesa longa e brilhante de mogno. Superfície espelho escuro refletia silhuetas e luz fria da sala. Presidindo na cabeceira Santiago, o tubarão. Presença não só ocupava a cadeira, consumia oxigênio do quarto. Estava no auge da caça e dava para sentir no ar. Ambiente carregado, denso, tenso, mas não tensão de medo. Quietude calculada do predador antes de atacar. Debate sobre desenvolvimento costeiro multimilionário em Angra dos Reis chegava ao fim, ao ponto de ruptura. Milhões de reais, números em vermelho brutal, sangravam na tela de projeção no fundo, ferida aberta que ninguém sabia fechar. Mercado está encolhendo, Santiago, dizia diretor financeiro. Ricardo, voz visivelmente tensa. Fio fino, quase quebradiço, único que ousava trazer realidade para a sala do tubarão. Se não sairmos agora, perdas serão. Santiago ergueu mão. Não foi gesto largo, curto, afiado, cortou o ar e calou Ricardo no meio da frase. Inclinou para frente, ombros largos dominando mesa, concentrado. Olhos não mostravam fúria, frieza analítica que era pior. Sair é morrer. Voz grave, definitiva, silêncio sepulcral, caiu nos 12 homens. Dobramos a aposta. Apertem com PSI. Som absurdo, miúdo, quase insolente no meio daquela tensão de milhões. Vibração suave, insistente e totalmente privada. Vinha debaixo da mesa pesada de mogno. Ninguém mais ouviu. Som absorvido pela madeira polida e medo coletivo. Mas Santiago sentiu. Vibrou contra a perna, conexão física e inoportuna com um mundo que não cabia ali. Olhou para baixo. Movimento fluido, imperceptível, olhar descendo sem cabeça, quase se mexer. Celular pessoal, sempre virado para baixo no colo nessas reuniões, vibrava. Virou com ponta de dedo, disfarçado, sem alterar músculo do rosto. Manteve cara fria e impenetrável de tubarão. Para qualquer um na sala, parecia que revisava número em segundo aparelho. Cálculo rápido, parte do jogo. Sob a sombra protetora da mesa, tela acendeu, jogando brilho azul suave na calça. Texto simples apareceu. Lembrete de agenda. Apresentação de primavera. 11 horas para a escola. Arrependimento e segunda chance colidiram. Santiago piscou. Camada de fumaça lá fora pareceu engrossar. Olhou Patek Philippe no pulso. 10h45. Santiago insistiu, Ricardo. Precisamos da decisão. Pressão dos acionistas é imensa. Precisamos. Santiago não ouviu acionistas. Ouviu grito apavorado de menina num depósito há 1 ano. Ouviu primeiro papai, hesitante, quando ensinou a chutar bola.
Pai dele nunca foi a jogo de futebol. Pai sempre ocupado com números. Ricardo seguia falando. Perdas, risco, decisão. Santiago olhou o relógio de novo. 10h46. Levaria 15 minutos se motorista corresse. Levantou. Movimento súbito. Cadeira pesada de couro deslizou no mármore. Som áspero e rangido. Scratch na sala silenciosa. 12 homens calaram na hora. 12 pares de olhos atônitos olharam. Tubarão saía no meio de decisão de milhões. Santiago alisou o colete. Tom Ford olhou Ricardo nos olhos, mas não olhar de chefe, olhar distante. Senhores, me perdoem. Não deu explicação, não deu desculpa. Executivos, boca aberta. Mas Santiago, gaguejou Ricardo. Votação. Votem sem mim. Santiago girou nos calcanhares e saiu, deixando vácuo de poder absoluto e 12 homens se olhando incrédulos. Corte A. Som de piano eletrônico. Desafinado, metálico, tocando melodia infantil simples. Auditório de pré-escola. Não é de vidro e aço, é de compensado e tinta de arco-íris. Ar cheira a massinha, chão recém-passado e leite meio azedo. Dezenas de pais sentados em cadeirinhas de plástico. Terceira fileira. Santiago Herrera. Parece ridículo. Terno Tom Ford cinza chumbo. Armadura fora de lugar em mar de jeans e camiseta. Grande demais para cadeira amarela. Joelhos quase tocam queixo. Sentado, desconfortável, mas imóvel. À esquerda, Djamile usa vestidinho de flores. Mãos apertadas, vibrando de emoção e nervos. Amor sem condição puro. À direita, Regina, perfeita como sempre. Blusa de seda verde esmeralda. Sentada ereta, sem encostar. Não emocionada, observando, presente. Luzes do palco pequeno escurecem. Professora sai. Agora recebam a turma borboleta e a apresentação O Jardim da Primavera. Piano toca mais alto. Fila de crianças de 3 anos vestidas de flores sai cambaleando e, no fim, correndo, vem uma menina. Luna, 3 anos, usa fantasia de borboleta com asas de papelão, coloridas, coladas tortas. Corre para o centro do palco e para. Esqueceu coreografia. Não, tá dançando. Fica quieta, apertando olhos para a multidão borrada de pais no escuro. Procura. Rosto sério varre primeira fileira, segunda. Aí vê. Rosto sério quebra. Sorriso radiante e puro ilumina palco inteiro. Esquece peça, esquece outras flores. Acena com bracinhos frenéticos, fazendo asas tortas balançar loucamente. Papai. Chamado claro e alegre ecoa auditório inteiro abafando o piano. Pais riem baixinho. Djamile leva a mão à boca, olhos cheios de lágrima. Regina pisca devagar, movimento quase invisível. Santiago Herrera, tubarão do Brasil, sentado na cadeirinha de plástico com um terno Tom Ford, olha a filha borboleta de asas tortas e sorri. Sorriso de verdade, sem defesa, ergue mãozona e devolve aceno. 5 anos. 5 anos passaram como suspiro longo, mudando silenciosamente textura de tudo, igual raízes de árvore que partem pedras pacientes. Quarto, que era a antiga biblioteca, lugar pouco visitado que cheirava a couro velho e cedro. Agora era escritório de Djamile. Ar não era mais frio, era quente. Cheirava a livros velhos, papelada e toque de café de barro que Carmen trazia toda manhã. Djamile, agora 33 anos, sentada atrás de escrivaninha simples de madeira. Linhas de medo ao redor dos olhos suavizaram. Não usava roupa de Regina. Usava dela, camisa branca de algodão, e saía longa. Não era mais empregada, era diretora. Fundação Herrera. Sobre escrivaninha, carta escrita à mão com letra trêmula em papel, pautado, enviada da Cidade de Deus. Acabava de ler. Obrigada, dona Djamile. Não só me deu emprego, salvou minha vida e a do meu filho. Lágrima quente caiu, pousando na palavra vida. Djamile não limpou rápido, fechou olhos, respirou fundo, sentindo justiça e despertar crescer no peito. Círculo se fechou. Mão que um dia se estendeu para implorar agora se estendia para salvar. Sorriu, sorriso lento
e pacífico. Olhar passou da carta para porta-retrato na mesa. Não era foto brilhante, profissional, moldura dourada, moldura madeira simples, gasta nas pontas, foto dentro tirada rápido com celular, meio borrada, luz amarelada. Tirada há 4 anos e meio, Santiago sem terno. Dormia no sofá velho de couro da sala. Camisa branca amassada, mangas dobradas, gravata no chão. Rosto do tubarão, completamente relaxado em sono exausto. Pela primeira vez, Jamile viu sem armadura. Parecia mais velho, cansado e normal. E no peito, encolhida como gatinho, Luna. Tinha pouco mais de 2 anos, miudinha. Dormia fundo, com bochecha colada no peito que subia e descia, mãozinha agarrada por instinto na medalhinha de ouro. Amor sem condição. Noite e tarde depois de Luna ter febre alta. Jamile exausta. Regina em pânico. E Santiago, homem que comandava império, ficou acordado noite inteira, só andando pelo quarto com ela, cantando velha canção de ninar desafinada que mãe dele cantava para ele. Foto. Era momento em que desabou de cansaço, mas ainda sem soltar. Isso era família, não forjada em jantar social, forjada em febre às 3 da manhã. Risada aguda lá fora trouxe Jamile de volta ao presente. Ah, não, tia, assim não. Baque surdo, seguido de gargalhada. Jamil sorriu, olhando janela. Jardim, gramado, verde esmeralda perfeito, já não era perfeito. Tinha remendos de grama levantada, bola de futebol largada, Luna, 7 anos, de pé com mãos na cintura, alta, magra, cabelo cacheado em rabo de cavalo que balançava, mistura perfeita da resiliência da Cidade de Deus e confiança de Ipanema. Dava ordens e Regina. Regina estava deitada, de costas na grama, não usava seda, usava calça de moletom e camiseta, cabelo loiro acinzentado perfeito, soltou com pedaços de grama grudados, acabava de errar, chute na bola, perdeu o equilíbrio e caiu feio. Regina, patroa de Ipanema, cujos movimentos eram todos calculados, caiu sem graça nenhuma. Momento de silêncio. Aí, Luna dobrou de rir. Gargalhada pura, sem máscara, ecoou o jardim inteiro. Regina, no chão, olhou o céu azul e riu. Não risadinha social, foi riso de barriga. Som que Jamile nunca pensou ouvir. Som da libertação. Ergueu mãos para o céu, derrotada, e riu. Segunda chance. Jamile voltou para a escrivaninha. Sorriso ainda nos lábios, dobrou devagar, carta da Cidade de Deus. Cada dobra cuidadosa, família, percebeu, amor sem condição. Não era algo que te davam, era algo que escolhia todo dia. Santiago escolheu, Regina escolheu e ela escolheu ficar. Guardou carta numa caixinha simples de madeira na mesa. Caixa quase cheia. Luz âmbar do entardecer derramava nas pedras velhas da Praça da Liberdade. De varanda escondida, som de violão flutuava lento, como velha confissão. Sentados do lado de fora de cafezinho de barro, sob toldo surrado. Ar cheirava a canela quente. Luna, 7 anos radiante, corria atrás de pombas, única coisa que se mexia rápido na cena tranquila. Risada clara, pontuava a música do violão. Jamile observava, sorriso agora à vontade no rosto. Sem medo, calor da caneca de cerâmica filtrava nas mãos. Ao lado, Regina, em silêncio, olhava Luna e dessa vez não tinha inveja nos olhos, só atenção. Santiago olhava às 3. Já não era tubarão, era só homem escutando. Luna parou de correr, virou com o cabelo cacheado voando, correu para a mesa sem hesitar e esfregou cabeça na cintura de Regina. Regina tensionou leve. Velho reflexo, mas devagar ergueu mão e pousou no cabelo de Luna. Carícia desajeitada, mas real. Ninguém falou nada, só respiraram juntos. Família não é onde nasce, é o que escolhe todo dia em cada ato pequeno. Se fosse você, teria ficado ou teria ido embora. Histórias assim moram em mais corações do que imagina. Conta a sua nos comentários e fica aqui com a gente.